Boa noite para você ligado aqui no Instagram, Papo de Bola FC. Hoje, terça de live. Live de hoje, um convidado todo especial, o ex-jogador do Flamengo, Bujica, o Marcelo Ribeiro, o Bujica, filho do seu Buja. Galera vai chegando aí, né? José Carlos Guizo chegando, já já vai chegando também o Bujica pra gente trocar aquela ideia. Só chamando aqui o José Carlos entrar com a gente. E já já também tem o artilheiro Bujica, para trocar aquela ideia aqui no canal do Instagram, né? Hoje é no Instagram do Papo de BPC. José Carlos Guizo, boa tarde. Boa noite, né, José Carlos Guizo? 18 horas. Boa. Já está escurecendo. Boa noite, Alain, boa noite a todos os nossos amigos aí que vão estar participando com a gente aí no YouTube com a entrevista sensacional aí. É no Instagram hoje. Hoje é no Instagram, Guizo. E o homem chegou, hein, Guizo? O homem chegou. Boa Marcelo noite. Ribeiro, filho do seu Buja, o Filho do homem seu que no boi. dia 5 de novembro de 1989, ele fez 2 gols no Vasco da Gama na estreia do Bebeto e muito mais. Hoje vamos saber um pouquinho da história do Bujica. Bujica, primeiramente, boa noite. Uma gratidão muito grande de estar te recebendo aqui no nosso humilde canal, no Papo de Bola FC, Bujica. Eu que agradeço. Estão me ouvindo? Ouvindo legal. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao carinho. Um abraço para todo mundo. Um abraço para a galera que está aí. E vamos aí, vamos conversar um pouquinho. Ô Guilherme, vou deixar você fazer a primeira pergunta para o artilheiro Bujica aí. Fique à vontade, José Carlos Guizo. Bom, primeiramente, boa noite a todos vocês aí que estarão hoje com a gente aqui no Papo de Bola no Instagram. E boa noite a Mujica. Primeiramente, é um prazer muito grande falar com você. Seja bem-vindo e obrigado de você ter aceito o nosso convite e participar ao vivo com a gente aqui, Mujica. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho de novo, né? É importante para a gente poder conversar, poder contar um pouquinho da nossa história e principalmente interagir com os torcedores, principalmente do Clube de Regatas do Flamengo, que amanhã tem uma parada muito dura frente ao Atlético Paranaense. Verdade, verdade. Faça a sua primeira pergunta, Guizo. Bom, Mujica, você teve o privilégio de nascer na terra de um rei. Não, eu diria o contrário, né? Mas como ele é mais velho que eu, então fui eu que tive o privilégio de nascer na terra dele. É uma das coisas que a gente quem nasce em Cachoeiro, né? É uma das nossas alegrias poder ter nascido no mesmo lugar em que nasceu o rei Roberto Carlos. Aproveitar e mandar um abraço para o meu sobrinho Tiago Germano, que está aí na live, estou vendo ele aí agora. Abração, filho, te amo. Ô Bujica, é bacana a sua história. Você nasceu no Espírito Santo e muito novo tem uma oportunidade de fazer um teste no Flamengo. Como é que foi para você, tão novo daquele jeito, já receber assim esse convite de fazer um garoto tão novo sair da sua cidade para ir para o Rio de Janeiro? Bom, foi muito inesperado, né? Mesmo porque quando o convite chegou, eu não estava esperando. Eu estava dentro de sala de aula, no Polivalente Getúlio Vargas, vulgo Polivalente aqui da BAN, em Cachoeiro de Itapemirim, dentro de sala de aula, estudando, normal. Eu não gostava de estudar, não, tá? Eu estava na aula, mas não gostava, não, mas eu estudava. E a aula passando, e de repente meu pai chega, junto com a diretora da escola, me chamou, me tirou de dentro da sala, isso era por volta de 9h, 9h30 da manhã, dizendo que eu iria para o Rio de Janeiro fazer um teste no Flamengo. Eu falei assim, eu estranhei, moleque de 14 anos, nunca tinha saído, o mais longe que tinha ido é Marataízes, uma cidade vizinha a Cachoeira, que é onde os meus pais moram hoje, e fui para o Rio de Janeiro. E entrar no ônibus de Cachoeiro de Itapemirim para o Rio sozinho, meio que complicado, foi meio que assustador, né? Mas como desde moleque eu não esquentava muito a cabeça com nada,
Minha mãe arrumou minha mala, arrumou as minhas coisas. Eu tive um irmão que também talvez o maior responsável por eu ter ido fazer o teste no Flamengo, jogava no juvenil, que é o Luciano, que foi o que indicou, numa conversa entre o seu Dida e o doutor Adail dentro do vestiário, seu Dida dizendo para o doutor Adail que estava precisando de um atacante para ver como fazia. O meu irmão levantou o dedinho assim, ó, eu tenho um lá em casa. Aí o doutor Adail e o seu Dida prontamente aceitaram a indicação, me levaram para fazer um teste. Eu viajei, saí meio-dia de Cachoeiro, cheguei às 18 horas. Estava o meu irmão, o Jorginho, o irmão do Júlio Baiano, e o Alexandre, me esperando na rodoviária. Entramos no ônibus, fomos para a Praça Seca, para a concentração do Flamengo. Cheguei, jantei, descansei. No outro dia, 5 horas da manhã, eu já estava acordado, que tinha que ir para Gávea, longe para Burro, mais ou menos 2 horas de viagem de ônibus, né, de Jacarepaguá da Praça Seca até a Gávea. E lá chegando, me apresentaram, entrei no ônibus, que o treino foi no quarto BIB, na Avenida Brasil, entrada da Ilha do Governador, lembro até hoje. E lá fui fazer o teste, né? Primeiro tempo no time reserva. O time reserva ganhou de 1-0 com gol meu. Segundo tempo, o seu Dida resolveu me colocar no time titular para ver como seria. Aí nós viramos para 2-1 e eu fiz os 2 gols. Os 3 gols do treino. Os 3 gols do treino. Aí começou já era fera, hein? Aí começou o processo, né? Todo dia matando um leão, porque naquela época, diferente do que é hoje, chegava muito moleque de talento para fazer teste. Eu vi muita gente se perder, que se fosse hoje do jeito que é hoje, esses moleques chegariam e ficariam. Né? Aí começa a situação, apareceu o Matheus, meu filho que mora no Mato Grosso, apareceu aí na live agora. Abraço, filhão, te amo. E aí foi, né? Você mata o dia. Logo no final de semana seguinte teve um amistoso em Paracambi, né? Eu acho que era para testar mesmo, de ver, para ver se prestava ou não. Nós fizemos esse amistoso. O Infantil do Flamengo ganhou de 1-0 com gol meu. Aí na segunda-feira já disseram que eu tinha sido aprovado, assinei todos os documentos, meu pai e minha mãe assinaram todos, mandaram os documentos para eles assinarem, mandaram de volta, e aí começou a guerra, que era matar realmente o leão todo dia, porque você chegava no dia para treinar, no outro você poderia ter sido mandado embora, porque de repente tinha chegado gente melhor que você. E graças a Deus, né, com muita força de vontade e determinação, principalmente com as coisas do seu Bujo e Dona Buja, de toda a minha família, e principalmente com a direção dada por Deus, a gente conseguiu passar por todas as categorias de base do Flamengo e chegar ao profissional. Bujica, eu vou aproveitar e já vou emendar uma pergunta que é o seguinte: toda a sua família é flamenguista, principalmente seu pai flamenguista roxo. Como é que foi você chegar pro seu pai e falar assim, pai, fui aprovado no Flamengo? Foi assim, eu sempre agi com muita naturalidade, né? Eu nunca... Eu só falei para ele, pai, foi aprovado. Não, mas a reação do seu Buja... A reação dele é maravilhosa, né? A reação dele das mais preocupantes possíveis. Que meu pai é o tipo do torcedor do Flamengo que não vê jogos. Caramba! Porque o Flamengo pode matar meu pai. Amanhã, então, seu Buja tá longe, porque... Não, meu pai não vê os jogos do Flamengo. Meu pai não Caramba. vê, minha mãe não deixa, os meus irmãos também não deixam. Ele fica muito tenso, fica muito nervoso, e isso pra gente pra família, é muito perigoso, né? É melhor mantê-lo do que deixar ele ver o jogo. Depois dos jogos, ele vê os videotapes, vê, pode perder, pode ir ganhando, ele vê quantas vezes possível. Mas no momento do jogo, o resultado não pode chegar. Pode chegar 10 minutos depois do jogo, pode chegar. Mas durante o jogo, ele vendo é muito complicado. Eu já vou passar pro Guilherme fazer uma pergunta, mas agora você me deixou com a pulga atrás da orelha. Então, o tempo que você teve no Flamengo, seu pai não viu o jogo. O tempo que você teve no Flamengo, jogando. Caramba! Os jogos profissionais, ele só via amistosos. Chegou o Noronha aí, goleiro, que também teve uma passagem maravilhosa pelo Flamengo. Excelente pessoa, uma pessoa maravilhosa. Treinador de goleiros de base do Botafogo. Um profissional de excelência que está aí acompanhando a gente.
Um abraço pro Noronha aí. Guilherme, com você, meu amigo, nosso convidado, grande Bujica, já revelando grandes coisas aqui pra gente nessa super resenha. Hoje, que nem você falou que você saiu da sua cidade com 14 anos para fazer um teste no Flamengo, né? Como foi sua adaptação? Foi fácil? Existia aquele tipo, por exemplo, não, o jogador está chegando aqui para tirar meu lugar? Ou isso não existia na época, Mogi? Ah, existia, claro. Sempre existiu, né? Então, assim, naquela época, os que já estavam, né, já tinham um grau de intimidade muito, muito grande, né? Já tinha um grau de amizade muito alto. Então, era muito complicado você chegar, entrar, né? Porque eles, de uma certa maneira, eles se protegiam. E eu fiz isso também. Depois que eu entrei, nego para entrar, a gente se armava e, ó, só se for melhor que a gente. Não tinha essa de facilitar a vida de ninguém, né? Eu tive a sorte de morar na concentração de Jacarepaguá, tinha muita fera, eu morei com o Gaúcho, ainda convivi com o Gilmar Popoca, eu peguei essa geração de Aldair, Jorginho, Júnior Baiano, essa geração aí, que foram, Zé Carlos II, morei na concentração com esses caras, os caras já estavam frequentando o profissional e o aprendizado, convivendo com esses caras, iniciando, foi muito bom. Só gente que não jogava nada, né, Guilherme? Ele só citou gente aí que não. Pô, o cara não sabia nem chutar uma bola. Tá de brincadeira também o Bujica, hein? Caramba, rapaz. Agora, Bujica, o lance é o seguinte. Eu sei que você fala muito e não sai da memória do torcedor do Flamengo. Na época eu tinha 8 anos de idade e eu acompanhei aquele Flamengo e Vasco no dia 5 de novembro de 89 no Maracanã. Mais de 60 mil pessoas. O assunto era o seguinte: Bebeto estreando no Vasco, né? O torcedor flamenguista pé da vida, vamos falar a verdade, pé da vida com o Bebeto. E aí, eis que surge o Bujica. 20 anos e foi o nome do jogo. Foi o verdadeiro, onde ganhou o apelido de Caçador de Marajás. O que você pode falar daquele dia? Como é que era a atmosfera daquele jogo? E você chegando para jogar num time que tinha Zico, que tinha Júnior, que tinha essa rapaziada toda. O Zé Carlos foi expulso naquela treta com o Bebeto. O que você pode falar da atmosfera daquele dia, daquele jogo, Bujica? Cara, assim, foi uma semana tensa, né? Foi uma semana de pré-jogo que meio que complicada, principalmente quando o Espinosa chamou de cantinho e disse assim, ó, tu vai jogar. Era eu, Luiz Carlos e o Alcido, vocês vão jogar, 6-3. Eu preciso de mais força de marcação. O time do Flamengo não vinha bem no campeonato, e não vinha mesmo. O Vasco vinha detonando todo mundo. O Vasco tinha um time, nós não podemos tirar o mérito, era um time muito bom. E de repente tu vai pro fogo. Tu ouve do treinador, tu vai pro fogo. Ah, beleza, vamos embora, estamos aqui, vamos queimar, né? Vamos embora. Aí nós entramos, eu, Luiz Carlos e o Alcindo, né? Eu costumo dizer, eu falava 10, mas eu acho que não foram só 10, não. Mas eu não cheguei a pegar na bola 20 vezes durante o jogo. E eu acho que eu não peguei mesmo, eu não parei para contar ainda para eu não passar vergonha. Mas eu acho que eu não peguei na bola 20 vezes, mas eu tive a felicidade de estar naquele jogo, né, em uma semana que diretoria, alguns jogadores e a torcida do Vasco já estavam dando como certa a vitória, né, chamando o senhor Arthur Antunes Coimbra e o senhor Leovegildo de velhinhos, que não aguentavam mais, que não dariam conta. E os dois, incrivelmente, foram os dois melhores. O time jogou muito, mas o Júnior e o Zico arrebentaram naquele jogo, né? Se você pegar o vídeo do segundo gol, o Júnior rouba a bola. Isso. Ele quase chega na minha frente no ataque. Ele quase chega dentro da área na minha frente, né? E o Zico puxando o contra-ataque. Cara, aquele jogo foi... E eu agradeço muito a Deus, né? Porque eu venho de uma família de rubro-negros, flamenguistas, e sou flamenguista, não nego isso, nunca neguei, nem nos clubes que eu passei, por isso que eu durava pouco tempo, eu acho. E
a felicidade de ter jogado com meu ídolo maior, Zico, Júnior, ter ainda jogado com Leandro, Zinho, Ailton, Marcelinho, Djalma, Paulo Nunes, Nélio, Zé 2, Aldair, Rogério Lourenço, Fernando, esses caras aí que não jogavam nada. Só gente boa. O detalhe, ô Guiz, o detalhe é o seguinte, que eu até coloquei aqui na nossa página aqui, anunciando o Bugica, coloquei os gols dele também. O Bugica falou só coisas interessantes aí. Pô, não toquei nem 20 vezes na bola, mas foi o cara que decidiu o clássico. Empurrou a bola 2 vezes pro fundo da rede. Falou que realmente a diretoria do Vasco estava tirando uma onda, Eurico Miranda e Companhia Limitada, e no segundo gol, uma roubada de bola perfeita do Júnior, ele chega na frente do Quinones e dispara pro ataque, o Bugica vai fechando, acho que tinha 5 jogadores do Flamengo perto, sim. A bola vai pro Zico, o Bugica fecha bem, não estava impedido, e saiu pro abraço, cara. E o Zico em condições de fazer o gol, né? De chutar, sim, sim. É por isso que eu sou muito fã dele. Ele olhou pro lado assim, viu um neguinho do outro lado, magrinho, fininho. Eu vou dar pra ele porque ele tá precisando de uma moralzinha. Eu vou deixar ele fazer esse gol. Cara, sensacional o que o Bugica tá falando da atmosfera desse 5 de novembro de 89, que apelidaram ele de Caçador de Marajá, e ele ganhou do time do Vasco, que além de ser muito bom, Guiz, foi o campeão brasileiro daquele ano. O Flamengo bateu o campeão brasileiro daquele ano, o Bugica fez os 2 gols. Se eu não estiver enganado, eu acho que foi o único jogo, não sei se foi 1 ou 2, né, jogos que o Vasco perdeu. Mas esse foi um dos jogos que o Vasco perdeu naquele campeonato, fez uma campanha, o Vasco realmente fez uma campanha maravilhosa nessa competição. Aí, Zé Carlos Guiz, nosso convidado é todo seu, amigo. Mojica, esses 2 gols que você fez contra o Vasco, pode considerar que foram os 2 gols mais importantes da sua carreira? Ou teve mais? Claro que foi. Até hoje eu ainda tiro frutos, consigo uns frutos daqueles gols ainda, né? Não, aqueles gols eles foram os mais importantes da minha carreira, sim. Mesmo porque foram gols importantes, principalmente pela situação, né? O Bebeto estreando, jogando pelo Vasco, a torcida do Flamengo, esperando o Bebeto voltar para o Brasil e vir jogar no Flamengo, o Bebeto volta para o Brasil e vai jogar no Vasco, né? Pensou profissionalmente, fez a opção que para ele foi a melhor naquele momento e a gente não pode discutir isso. Mas o torcedor do Flamengo tinha muito carinho por ele, ainda tem muito carinho por ele. Tem esse resquício de mágoa por conta dessa situação, mas o Bebeto é um cara super importante na história do Flamengo. Eu acredito que é flamenguista. Acredito não, é flamenguista, mas profissionalmente teve que fazer opção. E graças a Deus, nesse jogo eu pude estar, né? O Bebeto estreando, o Flamengo vencer e eu ter a oportunidade de ter feito os 2 gols. E o detalhe é o seguinte, você fez os 2 gols, o Flamengo venceu, o Vasco foi o campeão brasileiro de 89, e você terminou de falar que foi os 2 gols mais importantes da sua carreira e que você teve o prazer de jogar ao lado dos seus ídolos, do Zico, do Júnior. Mas você tem uma outra passagem importantíssima também na carreira do Zico, que foi a despedida do Zico aqui na minha cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais, no recém-inaugurado estádio municipal Radialista Amarelino. E eu vou te falar uma coisa, Bugico, você gostava de fazer gol em clássico, foi 5-0 pro Flamengo, o Zico faz uma pintura de um gol de falta e você fecha com um tapa no ângulo do Ricardo Pinto, que ele tá procurando a bola até agora. Me fala também desse jogo aqui em Juiz de Fora, que a massa rubro-negra invadiu o estádio municipal Radialista Amarelino. Não, aquele não foi o único gol que eu fiz no Ricardo, não, freguês. Até nas peladas que a gente bate contra ele, quando eu encontro ele leva gol. Mas assim, eu tive a felicidade, né? No Flamengo, eu fiz aquele Flamengo e Vasco, foi o último Flamengo e Vasco do Zico jogando pelo Flamengo. Caramba! Eu joguei o último jogo oficial do Zico jogando pelo Flamengo. Tive a oportunidade de fazer o 5º gol. Eu digo que é o mais bonito, né?
O de falta dele não foi muito bonito, não. O meu foi mais bonito que o dele. E tem o jogo do dia 6 de fevereiro, despedida do Zico no Maracanã contra a seleção do resto do mundo, que eu tive a felicidade de participar do jogo no segundo tempo todinho. O primeiro tempo jogou o time campeão mundial, 81, e o segundo tempo entrou o time que, naquela oportunidade, era o time atual titular do Flamengo. E eu tive a oportunidade de participar desse jogo, jogar contra Rummenigge, Bright, né, uns caras que não representam nada para o futebol brasileiro. Não, só caneleiro, Mujica. Só caneleiro que você tá falando aí, só nego que não entendia de futebol, pô. Roberto Dinamite, Cláudio Adão, Tafarel é outro freguês também. De vez em quando dá um chute acertado. E assim, isso marca a história, né? Marcou a minha história como atleta, porque não tem como me tirar. Inclusive, alguns torcedores do Flamengo, eu conversava muito com o Bruno Lucena, e o falecido Bruno Lucena, um historiador do clube. E ele sempre dizia para mim: Buja, cara, tu já parou para pensar que, se nós levarmos em consideração, passou tanta gente aqui que tem conquistou tantos títulos, os caras passaram aqui, ganharam, não sei o quê, mas os caras não são tão presentes na memória do torcedor como você é. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E quando ele falou com isso, foi até num jogo do Master no Maracanã, que eu tive a oportunidade, com um amistoso que o Flamengo fez contra o time dos Estados Unidos. Nós fizemos a preliminar, isso tem uns 3, 4 anos. E ele me falou isso. E isso marcou. Depois que ele falou isso comigo, eu comecei a pensar nessa situação e cheguei à conclusão que era isso mesmo. Deixa eu fechar esse trem. Vai lá, Mujica. O sol tá batendo aqui. E aí, eu comecei a parar para pensar, e realmente é isso. Jogadores que, de repente, tiveram uma maior importância na conquista de títulos para o clube, de repente não são tão presentes na memória do torcedor como eu sou. Cara, e realmente é verdade, porque esse 5 de novembro de 89, eu lembro até hoje, esse jogo aqui em Juiz de Fora, no Estádio Municipal Radialista Amarelênio, do 5-0 no Fluminense, com o show do Zico, gol do Renato, mas... Então, o seu quinto gol foi uma coisa de doido, que você deu um tapa muito bonito naquela bola, e assim, pô, o Ricardo não teve reação. A jogada foi maravilhosa e a finalização também maravilhosa. Então, assim, a gente... Eu me sinto lisonjeado de hoje estar fazendo essa live com você, e tenho certeza que o José Carlos Guizo, que é o comentarista aqui do canal, também, né, Guizo? Deixa eu mandar um abraço. Com certeza, né? Aí. Mandando um abraço aí, Bugicão, fala, Luiz Felipe. E assim, e são situações, né, cara? Esse gol eu tive sempre muita, desde moleque, desde os meus 7, 8 anos, que eu sempre tive muita facilidade de bater na bola com as duas pernas, de chutar, não junto, né, uma de cada vez, mas eu sempre tive muita facilidade. E o tempo de reação era o mesmo e é o mesmo até hoje, né? Perna direita, perna esquerda, do jeito que vem, eu, nas minhas peladas, inclusive. E ainda mais agora, que eu só estou batendo pelada com gente acima de 50 anos e um pouquinho melhor condicionado fisicamente. Agora que eu estou fazendo gol mesmo. Eu acho que eu vou chegar nos gols. Ô, Guizo, com você, o nosso convidado aí, Guizo. Eu queria respondendo você, né, Alan? Com certeza o Mujica tá dando um show pra gente aqui, né? Sabe que ele é ocupado, ele tá dando um tempinho dele pra gente aqui. É um negócio maravilhoso, né? Um grande jogador que foi. Mas, Mujica, eu queria que você me respondesse, toda a sua carreira, os times que você jogou, qual foi o zagueiro que te deu mais trabalho? Zagueiro que deu mais trabalho? Marcava você em cima. O zagueiro que mais deu, todos davam, né? Mas assim, eu nunca fui muito habilidoso. Eu sempre fui muito técnico, bom domínio, bom passe, mas não tinha habilidade, não. Meu negócio era correr. Pegava a bola de longe, dava o tapa e saía atrás, né? Fazia a curva longe dos caras, não dava tempo de pegar, não. Mas eu tive a oportunidade de jogar contra o Júnior Baiano, quando eu estive no Botafogo,
E, inclusive, um jogo no Caio Martins, o Flamengo ganhou Eu o ia, Botafogo. eu O ia citar, Botafogo, o eu ia Botafogo de citar isso 2-1, daí. o Júnior Baiano quase arranca minha perna fora No segundo gol. no segundo gol. Você Ele faz o quase arranca minha segundo perna gol, fora. o Júnior veio igual a carreta desgovernada e ia te dar no meio e você saiu fora rápido. Não, não deu tempo não. Não deu tempo não. Na hora que eu recebo o lançamento do Djair, o Gilmar sai, eu driblo, eu piso na bola, a bola passa debaixo da perna do Gilmar, e eu estava muito longe do gol na hora do drible. Eu falei, se eu chutar daqui eu vou errar. Aí eu fui levando. Na hora que eu não dá tempo, não olha. Se você olha para trás, você perde tempo. Na hora que eu empurrei, na hora que eu bati, a bola, meu pé bateu na bola, o Júnior Baiano, foram 15 dias do tornozelo inchado, muito grande, mas a bola entrou. Mas o Júnior Baiano, assim, e era um cara muito técnico, né? Tinha os momentos dele, mas quando precisava dar os cacetes dele, ele dava mesmo. Não tinha miséria, não. Ô, Bugica, eu vou aproveitar, vou mandar um abraço pro João Moreira, que tá curtindo aqui. O João Moreira falando, ó, esse era a correria mesmo. Um abração pro João Moreira, do Moreira Futebol Clube. Abraço, Bugica, João. deixa eu te perguntar uma coisa. Esses 2 gols que você fez pelo Botafogo nesse clássico contra o Flamengo, Campeonato Carioca, foram os mais doloridos para você, Bugica? Em matéria de gols que você marcou? Cara, não, até que não. Assim, depois que eu saí do Flamengo, principalmente da forma que eu saí do Flamengo, né? Eu fui comunicado, nenhum diretor do Flamengo da época teve a coragem de chamar o Buja. Nós estamos te vendendo por tal motivo, por isso, por isso, por isso. Isso nunca aconteceu. Eu soube que eu fui vendido. Eu saí para treinar de manhã, treinei normal com a equipe. Teria treino à tarde, eu voltei para a concentração. Fui para a concentração para almoçar, descansar e voltar para treinar à tarde. Né? A concentração era em São Conrado, atravessava o túnel, eu estava na Gávea. E aí, de repente, chega o funcionário do clube, Beirinha, puxa, vamos ali que você tem que ir lá no escritório do Léo Rabelo. Eu falei, fazer o quê? Não, você tem que ir lá. Aí eu peguei, levantei, troquei de roupa e fui para o escritório do Léo Rabelo. Cheguei no escritório do Léo Rabelo para conversar, o Léo recebeu e aí começou a conversar. O Botafogo está querendo te comprar, o Flamengo está querendo te vender. Eu falei assim, imediatamente eu disse o seguinte, vou não, quero ir não. Imediatamente eu disse isso. Aí, imediatamente, ele disse, tem jeito mais não. Você já foi vendido. Caramba, Ele que começou doido. de um jeito achando que eu ia dizer, não, tá tranquilo. E imediatamente eu disse não. Aí ele falou, mas não tem, eu não quero ir. Não tem jeito não. O Emil Pinheiro até já pagou. Não foi, quem comprou foi o Emil Pinheiro, que era presidente de honra do Botafogo na época. Que montou um timaço do Botafogo de 92, um timaço. E tinha bala na agulha, né? E muita. E muita. Aí eu fui para. Aí, tranquilo, não tem jeito? Não. Ah, tá. E aí, o que eu faço? Você vai lá, manda o motorista dele me levar na casa do seu Emil Pinheiro, para conversar com o seu Emil Pinheiro, acertar meu contrato com ele. Eu não tinha experiência nenhuma, molecão. Cheguei lá pensando em pedir uma coisa, eu pedi uma coisa, seu Emil deu isso aqui. Eu pedi aqui, ele fez assim. Aí eu tô tranquilo, vai para um lado, vai para o outro, ele vai. Ele entrou e voltou. Pegou uma pacoteira desse tamanho assim e jogou no meu peito. Então, eu falei assim, o que é isso? Parte da tua roupa. Eu abri assim, meu Deus do céu. Aqui que eu vou ficar, meu. Aí eu saí da casa do seu Emil, voltei na Gávea, né? O treino já tinha terminado. Não havia mais ninguém no clube, os atletas já tinham ido embora, só tinha o Babão. Entrei no vestiário, pedi meu material pro Babão. Não me despedi de ninguém. Não me despedi, não deu para despedir, porque eles não estavam lá. No outro dia de manhã eu já tinha que me apresentar ao Botafogo, peguei minhas coisas e fui embora. E aí eu passei mais ou menos 1 mês, 2 meses, indo todos os dias a Gávea, porque tinha uma agência que eu tinha conta, do Bradesco, inclusive, era dentro da Gávea. E os meus amigos jogavam no Flamengo. O Júnior Baiano, a gente estava junto quase... Enquanto eu morei no Rio, a gente se via quase todos os dias.
né? Então, assim, quando ele viajava, o carro dele deixava comigo para tomar conta, quando eu viajava, ele cuidava. Então, a gente tinha uma amizade muito grande. Os caras estavam lá, né? E depois eu fui distanciando, fui me adaptando, até que eu mudei minha conta de lugar. Aí eu parei de ir no Flamengo. Depois que eu parei de ir no Flamengo, eu passei 10 anos sem entrar na Gávea. Caramba. 10 anos sem entrar na Gávea. Até que um belo dia, o Arthur Mullenberg e o Pedro Asberg, inclusive tem um documentário, está até no YouTube, com o Caçador de Marajás, Bugico, o Caçador de Marajás, me chamaram para ir ao Rio. Eu estava em Marataí, já tinha encerrado minha carreira. Estava em Marataí, me convidaram, me chamaram, entrei no avião em Vitória, cheguei no Rio, estavam me esperando, aí eles gravaram. São 11 minutos, se eu não estiver enganado, de documentário, bem legal. E aí eles inventaram de me levar na Gávea, cara. Foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. Muito tempo que eu não entrava na Gávea. Muito tempo mesmo. Ô Guizo, olha que loucura. O atleta é vendido sem querer ser vendido pela diretoria. O presidente era o Gilberto, ô Bugica, na época? Eu não gosto de falar o nome dele, não. Gilberto Cardoso Filho. O presidente Gilberto Cardoso Filho, o atleta queria ficar no Flamengo, mas não, assim, nem ouviram um atleta em Guizo. Que loucura naquela época, hein? É isso que eu estou em dúvida, viu, Bugica? O clube vendeu você sem seu consentimento, né? Porque não existe isso, né? Hoje, se fizer isso, o jogador é capaz de prender o presidente. Hoje está diferente, né? Hoje tem a lei. Mas o passe era do Flamengo? Era do Flamengo. Naquela época o passe era do clube. Não tinha. Era 100% do Flamengo. Era 100%. A questão da lei do passe, eu tinha 15% na venda só. Essa questão da lei do passe veio com a Lei Pelé depois, né? Que deve ter tido muita gente envolvida, muito empresário envolvido, que aos 21 anos o jogador fica livre no mercado se não tiver contrato. Principalmente aqueles jogadores vindos da base, que de uma certa maneira obrigam o clube a assinar um contrato mais longo com o atleta, que dá uma segurança ao atleta, ou quando não há interesse do clube, simplesmente deixa acabar o contrato e deixa o cara livre. Mas o procurador seu não foi comunicado? Eu não tinha procurador. Ah, não tinha? Ah, entendi. Então você mesmo que... Eu tinha menos de um ano de profissional do Flamengo. Ah, entendi. Ele estreou com 20 anos no Flamengo, Guizo. E segundo o Léo Rabelo, o Flamengo estava precisando de dinheiro. E sobrou para mim. Nossa. Aí sobrou para mim, mas fazer o quê? Emil Pinheiro, bicheiro, chegou lá, era bicheiro, Emil Pinheiro, era bicheiro, e jogou o dinheiro na mão do Bugica, era bicheiro. E ele era do Bangu, né? Não, do Bangu é o Castor, o Emil era do Botafogo. Então, os dois que era, né? Não, era um cara... Era um empresário forte no Rio de Janeiro. Muito forte. Eu lembro, tem história dele também aqui no Estádio Municipal Radialista Amarelênio. O Botafogo veio jogar aqui em 92 contra o Náutico. Renato Gaúcho no vestiário. O Botafogo ganhou esse jogo do Náutico aqui em Juiz de Fora. E dentro do vestiário tinha cerveja, tinha uísque, tinha um escambau de Madureira pro Renato Gaúcho. Eu estava no Botafogo. Quem fazia o gol, ele tirava um Johnny Walker. Ele dava uma garrafa de Johnny Walker. A resenha, Guizo! A resenha, Guizo! Ele presenteava com uma garrafa de uísque. O time que eu jogava, eu ganhava um litrinho. De cachaça, né? Não era de Johnny Walker, não! Mas era assim, eu tive a oportunidade de jogar no Botafogo também, né? E joguei em outros clubes, Bahia, Inter de Limeira, Operário no Mato Grosso, alguns times maiores, menores. Mas o Botafogo também é um time que quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de jogar com Carlos Alberto Santos, Valdeir, Carlos Alberto Dias, Pingo, Gilson Jade, René Playboy, Valber, Dejair. O Botafogo é um time muito, muito bom. Muito Tanto bom. que em 92,
quando nós chegamos à final do Brasileiro, nós chegamos contra o favorito, como favoritos. Como favorito. Favoritos dentro de campo, né? Mas deixou o tal do Clube de Regatas do Flamengo chegar, lascar tudo por conta da torcida. Complicado. A torcida do Flamengo ela é muito diferente, né? Existem grandes torcidas no Brasil, existem, né? Mesmo que a torcida do Flamengo já não é mais a mesma coisa. A torcida, eu acho que tem muito torcedor do Flamengo modinha, essas coisas, aquela coisa de antigamente já não tem mais, né? Mas naquela época, a torcida do Flamengo, quando ela inflamava, ela pega, era o 12º jogador. E quando ela quer ser o 12º jogador, ela faz toda a diferença. Isso eu digo para todas as pessoas. Bacana, verdade, verdade. Ô, Bugica, fala um pouquinho. Você falou aí do Flamengo, falou do Botafogo. Fala um pouquinho, rapidamente, antes da gente fazer uma outra pergunta, sobre como é que surgiu o apelido Caçador de Marajás lá naquele clássico lá. Como é que foi? Tinha o senhor Fernando Collor de Mello, né, que era candidato à presidência da República, que foi caçado, né, depois, por conta dessa situação, né, que o slogan dele era Fernando Collor de Mello, Caçador de Marajás, né, que, segundo ele, tinha muita gente ganhando muito fazendo nada, né? Como é a língua, né? Pagou a língua. É verdade. E por conta dessa situação, né, e o Vasco tinha um time muito caro. O time do Vasco era um time muito caro. E imagina um moleque recém saído da equipe de juniores, assalariado na época, ganhando merreca, fazer 2 gols num time super poderoso, com os caras ganhando um monte, né? Bacana. E o torcedor do Flamengo, ele é muito criativo. Verdade. Ele é imbatível na criatividade. Aí terminou o jogo, ganhamos o jogo, tranquilo, descansando. A imprensa, foram 2 dias, né? Aparecendo essa carinha linda em todas as TVs do Brasil. E o jogo foi no domingo, acho que na terça-feira eu reapresentei para treinar. Aí, logo que eu cheguei, a primeira coisa que me mostra é um plástico, um adesivo de carro, escrito Bugica 2.0, Caçador de Marajás. Eu falei, meu Deus do céu. Aí daí começou, por conta desse jogo, né? As pessoas que fazem referência a esse jogo fazem como Bugica o Caçador de Marajás. Sensacional, hein, Guizo? Sensacional. Um abraço pro Com Pablo certeza. Latrano, da Web Rádio Porco, também tá curtindo a nossa live aqui. Guizo, Um abraço, Pablo. pergunta aí pro Bugica aí, Guizo. Um forte abraço, Pablo. Tudo de bom para você. Você jogou num clube, viu, Mojica, que eu sempre gostei, que é o América do Rio. Conta um pouquinho dessa passagem do América. Não foi boa, não. Não foi bom, não. Eu desconfio que você ficou parado quando eu perguntei. Eu falei, mas pegou a coisa, não tá bom. Não foi assim. Foi legal por ter jogado no América. O América, eu acho que é o segundo time de todo torcedor do Rio de Janeiro. O América é o segundo time de todo mundo. E eu tive uma passagem no América. Quem me levou foi o Emil Pinheiro, depois que ele saiu do Botafogo. Todos os jogadores que ele tinha no Botafogo, ele levou para o América. E eu fui junto. Eu fui nessa leva. Só que chegou um momento, o seu Emil teve problema com a justiça, aí foi preso, né? Foi preso, lá ele deixou meio de lado para resolver a situação dele, junto com a família, e foi a coisa mais correta a fazer. Aí a gente ficou meio, entre aspas, meio que largados, né? Um pouco, não foi totalmente, mas a assistência que nós tínhamos, nós deixamos de ter. Aí um belo dia, 3 meses de salário atrasado, nós já tínhamos recebido um aviso de diretoria para não falarmos em entrevistas que o salário estava atrasado, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, beleza, tá de boa. Um belo dia chega eu acho que era Letícia o nome dela, repórter da Bandeirantes, da TV Bandeirantes no Rio.
Aí vai lá, todo mundo fala, aí eu tô saindo, Buja, vem cá. A primeira coisa que ela falou para mim, não fala do atraso de salário. Não precisa falar do atraso de salário. Foi a primeira coisa que eu falei. Esse era bom de entrevista, hein, Guiz? Aí, ó. Tá vendo? Tem. Não Mas corria, era não. verdadeiro, né? Tinha que falar, corria, tem que não. falar. Foi a primeira Não, coisa sim. que eu falei. Falei, então, eu fui para casa normal, estava devendo mesmo. Aí eu chego para treinar no outro dia, eu vou entrar no vestiário, ó. Tem uma ordem aqui que você não entra aqui no América mais não. Eu falei, como assim? A América está me devendo, me paga primeiro que depois eu paro de vir nessa porra. Não discuti, não falei nada, dei as costas e fui para casa. Aí Léo Rabelo metido na história. Vai lá para o escritório do Léo Rabelo, fui conversar com o Léo Rabelo, não sei o que. Eu falei assim, virei, bati na mesa do Léo Rabelo, você não quer confusão? Paga os meus salários atrasados, paga a minha rescisão, que eu vou ficar quietinho. Ah, não sei o que. Tá? Ameacei levantar, pagou na hora. Tá É. vendo? É desse jeito, é desse jeito. Você tá curtindo essa super live com o Bujica, o apelido Caçador de Marajás, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, de vários clubes do futebol brasileiro, e também teve uma passagem bacana lá no Alianza Lima do Peru. Lá você tem história, Bujica. Sim, e Alianza Lima eu sou um dos reis da equipe. Eu tive uma passagem muito boa no Alianza Lima. Né? Eu cheguei no Alianza Lima em 96, fui levado pelo Gil, Búfalo Gil, ponta direita, Búfalo que jogou no Gil. Botafogo. Búfalo Gil. E tive uma temporada, fiz uma boa temporada boa, apesar de ter ficado cinco meses sem jogar. Tinha um jogo lá, eu levei uma porrada na cabeça, tive um coágulo no cabeção. Caraca. Aí fiquei um tempo, o povo esperando para ver se o organismo absorvia o coágulo, com 30 dias, né? No 31º dia teria um avião me esperando para levar aos Estados Unidos para operar e depois trazer de volta. Isso se eu saísse da mesa, né? Aí eu fui. Aí os 30 dias, a recuperação, o organismo absorveu, não precisou da cirurgia, todos os exames, normal, fazer o acompanhamento periódico, durante 5 meses até disserem, agora tu pode voltar, tua cabeça está normal já. Pô, Aí eu graças voltei a a Deus. jogar, disputei a reta final do campeonato peruano de 96, a equipe do Aliança conseguiu classificar a Liguilla, que era uma competição que classificavam 2 a Libertadores. Nós fomos para a Liguilla, ganhamos a Liguilla. Aí o Aliança resolveu renovar meu contrato. O Gil saiu, chegou o Jorge Luiz Pinto, treinador colombiano, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo aqui no Brasil, com a seleção da Costa Rica. Muito bom treinador, inclusive eu fiz campanha para ele no Flamengo. Mas não deu certo. E aí, nesse ano de 97, nós fizemos uma pré-temporada em cima do morro, com déficit de oxigênio a 2.800 metros de altura em Arequipa. Foram 30 dias de treinamentos em Arequipa. Quando a equipe voltou para Lima, voltou voando, voltou atropelando todo mundo. Aí nós ganhamos o torneio Apertura, ganhamos o Clausura. O Alianza tinha 18 anos que não ganhava o campeonato peruano, desde o acidente do avião que caiu e matou toda uma equipe. E aí nós conseguimos, eu fiz alguns gols. Eu nunca fui de fazer muito gol, não, tá? Mas eu sempre fiz gols que marcaram. E teve um desses gols lá no Peru, que foi nós estávamos perdendo para o Sporting Cristal de 3-1, 4-1, um negócio assim. Inclusive, eu estava no banco de reserva nesse jogo. Aí eu entrei, já estava. O jogo tinha empatado. Não, estava 3-2 quando eu entrei. Aí nós fizemos 3-3, eles fizeram 4-3, aí nós empatamos 4-4. No apagar das luzes, sobra uma bolinha no pé do Bujica. Aí nós viramos o jogo para 5-4. Ê, trem.
Aí acabou o jogo 5-4, aí o time, pum, aí foi o combustível que a gente precisava, né? O time pegou o vento e para parar ninguém conseguiu mais. Aí nós conseguimos ganhar o campeonato peruano e aí a torcida do Aliança é mais ou menos parecida com a torcida do Flamengo. Lá a torcida costuma dizer que a torcida do Aliança é lá metade do país mais um, metade do país mais um. E realmente é desse jeito. E aí, né, eu tenho muitos torcedores nas minhas redes, eu sempre estou recebendo mensagens de peruanos falando de Alianza Lima e me tratando com muito carinho e com muito respeito. Né? Mesmo porque eu também tenho um filho peruano, né? Que é o Matheus, que nasceu no Peru em 97, no ano da conquista. Caramba, que bacana! Que Bonito, bacana hein? essa resenha com o Bujica. Vou te falar uma coisa sensacional, tá? Muito legal mesmo essa super resenha com você. Bujica, a gente sabe que você tem compromisso daqui a pouco, tô até de olho aqui também no Eu vou relógio, trabalhar, rapaz. não quero te atrasar. Não quero te atrasar, meu Eu já amigo. avisei que eu chegaria um pouquinho atrasado. Era para me estar lá às 4h30. Então, galera aí do trabalho do Bujica, ele tá nessa resenha sensacional aqui com a rapaziada do Papo de Bola FC. Essa resenha vai estar no Instagram, vai também pro YouTube. Foi um prazerzaço conversar com o Bujica. Bujica, antes da gente encerrar um pouquinho, vou pedir o Guizo para fazer mais uma pergunta. Eu também vou fazer mais uma pergunta para você, mas primeiro vai o Guizo. Guizo, faça mais uma pergunta pro Bujica antes da gente liberar ele, meu amigo. Ô, Mujica, é uma pergunta aí que a gente, né, que você desse uma orientação para esses garotos que estão começando agora no futebol. Uma recomendação para esses garotos que estão começando a estudar. Vão estudar! Boa! Boa. É isso aí. Eu vou te dizer uma coisa. O futebol brasileiro, ele está muito comercial. Os dirigentes do futebol brasileiro não estão se dando conta. No campeonato mundial desse ano, o nosso futsal foi terceiro colocado. O futsal é de onde saíam nossos maiores jogadores, nossos melhores jogadores, os de mais habilidade, os que resolviam as partidas, que pegavam na bola assim por conta da habilidade e resolviam. O futebol brasileiro já não tem mais isso. Como eu gosto de esportes, eu sou profissional de educação física, sou graduado em educação física, pós-graduado em treinamento desportivo, pós-graduado em docência do ensino superior, pós-graduado em psicomotricidade e pós-graduado em desenvolvimento humano. Então você acaba a prática que eu tive como atleta e a coisa da teoria que a gente acaba lendo e acaba descobrindo muita coisa, está mostrando algumas coisas que o futebol brasileiro ele tem que voltar para o passado, principalmente na formação. O futsal nosso hoje, os caras não têm nenhum jogador habilidoso, só pega e toca aquela coisa muito amarrada. Né? O futebol profissional, a forma que o time profissional joga, a base tem que treinar. Então não se permite que um jogador talentoso, que tenha habilidade, que desenvolva, que use, que crie, que aprenda a criar, desenrolar uma partida, isso não acontece mais. Tem que jogar. Pega na bola e toca, pega na bola e toca. Não pode mais usar a habilidade. Isso não está sendo permitido no futebol brasileiro mais. Né? Inclusive, nós estamos no papel invertido. Se você observar o futebol europeu, e eu estou torcendo para o Brasil cair em uma chave que tenha apenas um europeu, porque se tiver dois, a gente não passa da primeira fase. Nós vemos em todas as seleções europeias que no último quarto de campo, no último terço de campo, os caras pegam a bola e estão indo para cima. Os caras pegam a bola, driblam, são habilidosos, são muito técnicos, chutam. O jogador brasileiro já não está fazendo isso mais. O futebol, o beach soccer, que era de onde saía muita gente também, que a gente batia nossas peladas na praia, já não tem mais essa coisa também não. As escolinhas, eu fui formado na rua. Eu fui formado para o esporte na rua. E na minha escola, de primeira a quarta série, de primeira a oitava série, que eu tive a oportunidade
fazer iniciação ao atletismo, handebol, basquete, voleibol. Eu batia a pelada na entrada, no recreio e na saída. Tinha uma horta no polivalente aqui da BAN, que na saída eu fazia uma visita para roubar um pé de alface e levar para casa, tinha que pular muro. Então isso ajudou muito a melhorar a minha coordenação motora. Se vocês prestarem atenção no futebol profissional hoje, a falta de coordenação que tem muitos atletas profissionais dificulta domínio, dificulta o cabeceio, dificulta até passar a bola. E os nossos, mestres do futebol não estão percebendo isso. Então eu diria, principalmente para os profissionais de escolinhas, que façam uma formação mais voltada para o passado, saiam dessa linha desse modernismo que está acontecendo hoje, porque nós, eu vou me colocar no meio, se continuarmos trabalhando dessa maneira muito comercial, sem desenvolver o talento, nós vamos contribuir, e estamos contribuindo muito, para o final do futebol brasileiro. E isso não pode acontecer. Concordo. E referente para um menino que quer jogar futebol, em primeiro lugar, tem que estudar muito. Porque o linguajar hoje, porque o desenvolvimento, a modernização do futebol brasileiro, ela não foi dentro de campo. Ela foi na forma de falar dos profissionais que lidam com o futebol brasileiro falar. Então, assim, ficou uma coisa muito complicada o linguajar, Já não é mais aquela língua assim, pega em cima, marca, é ruim, já não existe isso, é tudo muito técnico. Então, se o moleque não estudar, ele não vai conseguir assimilar as informações que ele vai receber. Mas antes disso aqui, existe um Deus que tudo pode e a gente só consegue as coisas através dele. Deus em primeiro lugar sempre, papai e mamãe, respeito, sempre. Aí estudar e vai jogar bola. Perfeito. Sai dessa porra de computador, de celular, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Verdade. Vai brincar na rua, vai brincar na casa do amigo, vai nadar, vai fazer qualquer outra coisa que essa criança que quer jogar futebol vai desenvolver mais as suas aptidões. E é isso. Não tem muito mistério, não. Eu, é isso aí mesmo. De uma certa maneira, estou colocando, porque eu tenho medo de tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro. Sensacional, Bugica. Deu aula, deu aula. Sensacional. Parabéns, Bugica. E agora, só para a gente encerrar, porque eu sei que você tem compromisso e eu não quero te alongar mais, só para fechar mesmo. Na sua época era só fera, você citou várias feras aí. Hoje, no futebol brasileiro, a gente tem um craque no futebol brasileiro, Bugica? Ou a gente não tem um craque no nosso futebol? Nós não temos craque no futebol brasileiro. Beleza. Não temos. Beleza. Falta todas essas qualidades que você colocou. A Argentina tem um craque, Lionel Messi. Portugal tem um craque, Cristiano Ronaldo. O Neymar você não acha craque? Não. Você não considera? Não considera. É isso aí. Perfeito. Não considera. Craque não, porque craque resolve. Exatamente. Craque de eliminatórias, craque de amistoso. O Neymar jogou muito quando o Messi era parceiro dele. Sim. Por ele estar meio que desligado do futebol hoje, ele não está conseguindo render. O último jogo do PSG, ele foi um dos piores em campo. Então, assim, aquilo que o Messi faz, o Cristiano Ronaldo faz, que é se meter no trabalho, se concentrar no trabalho, se cuidar por conta do trabalho, o brasileiro não consegue fazer. Não está conseguindo fazer. E o seu Neymar, presta atenção, que tem um tal de Rafinha que vai engolir ele. Verdade. Eu também acho. Rafinha vai engolir o Também acho, viu? Também acho. Também acho. Então, assim,
Cadorinho, rapaz, esse moleque, o Cadorinho que entrou aí agora, ele tá lá nos Estados Unidos, tá numa equipe do futebol universitário nos Estados Unidos, joga muito, é um moleque muito bom, é um moleque show de bola, conheço, e vai dar muito certo por lá. Só tem que estudar, hein, vagabundo? Um abraço pro Cadorim. E agora é hora de agradecer o Bujica, porque o Bujica tem compromisso. Professor Bujica deu aula aqui hoje. Já vai estar convidado para uma próxima live para contar mais resenha pra gente. Bujica, o meu muito obrigado. Nossos sinceros agradecimentos para você, irmão. Que aula que você deu aqui. Que live maravilhosa, hein, Guizo? Que isso? Muito bom, excelente, muito bom. Eu que agradeço ao Agradeço demais, viu, Mujica? Quando precisar, a gente volta com mais tempo. Vamos marcar um dia que a gente... Com certeza, obrigado mais uma vez. Eu seguro no trabalho, eu me organizo para passar mais tempo com vocês. Com certeza. Olha, muito obrigado mesmo, gratidão, gratidão. Se eu já era fã, fiquei mais fã ainda, porque você é sensacional, cara. Você arrebentou com tudo que você falou, você foi preciso, você não correu, você não ficou em cima do muro, você foi sincero até demais. Bujica, obrigado, um abraço a toda a família aí, meu irmão. Obrigadão, viu? Muito abraço, Mujica. Fique com Deus. Com vocês. Valeu? Ó, gente, a live vai ficando por aqui. Deus. O Bujica tem compromisso, mas numa próxima o Bujica tá de volta, porque o cara arrebenta. Você é bom demais, Bujica. Abraço. Valeu, meu Tchau. parceiro. Tchau. Forte abraço, Mujica.